Esse vídeo aqui é muito forte. Assistam comigo e vejam a explicação do Rodrigo Silva. Prestem muita atenção. Como é que Deus fez para poder se diminuir sem fingir que ele não se diminuiu? Vamos supor que eu tivesse agora um Porsche, o mais caro. Esse é o modelo mais caro do Porsche. Aí eu cheguei aqui, a Jéssica me vê com: nossa, pá, o Rodrigo chegou com um Porsche aqui. Pô, cara, que legal o seu Porsche. Aí um belo dia, vocês vão me visitar lá no NASP, visitar o Museu de Arqueologia lá, e você me vê andando a pé, num sol quente. Até besta, né? Até besta, do lado do Serginho lá. Aí você pergunta: Rodrigo, aí, por que você tá andando nesse solão quente aqui, cara? Eu falo: não, porque o Serginho não anda de carro, ele tem uma fobia de carro. O único jeito que eu tenho de caminhar com ele é vindo a pé. E ele quer conversar comigo, não pode ser de carro. Aí você fala assim: pô, mas peraí, mas você tem um carrão, cara. Se você tem um carro, você tem que usar o carro. Eu responderia assim: não. Se eu sou obrigado a usar o carro, é o carro que me tem. Sim. Se eu sou dono do carro, sou dono bastante para usá-lo ou deixá-lo na garagem. E seja em qualquer situação, eu continuo um dono de um carro. Só que naquele momento eu estou andando a pé com o Sérgio ou estou fingindo? Tá andando. Agora vejam a comparação que ele faz com essa história que ele acabou de contar para nós. Prestem muita atenção e vejam como que isso é forte. Eu não perdi o meu carro, mas ele ficou na garagem. Deus, ele não perdeu nenhum dos dons de Deus que ele tem, nenhum dos atributos, melhor dizendo, de Deus. Ele não perdeu. Mas ele, por amor a nós, deixou na garagem e andou a pé conosco. De que maneira? Ele pegou a onisciência dele, deixou na garagem. Sem a onisciência, ele pôde perguntar honestamente: Adão, onde é que você está? Ele pegou a onipresença dele, deixou na garagem. Aí ele honestamente pode vir até o Jardim do Éden e caminhar com Adão e Eva. Ele deixou a imortalidade dele na garagem. Aí ele veio na cruz e morreu de verdade. Jesus falou o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O que é isso? Não está falando nada com nada. Só que eu entendi o seguinte: se daqui a 2000 anos as minhas palavras virarem Bíblia, e eu falar assim: gente, pô, hoje eu tô morto de cansado. Pô, beleza, eu tô morto de cansado. Daqui a 2000 anos o pessoal vai perguntar assim: como é que um morto se cansa? Você fala assim: olha, aí ele veio conversar comigo, eu já acionei o sinal amarelo. Daqui a 2000 anos, o que é isso, sinal amarelo? Vocês entendem, que sabe o que é semáforo, qual que é a linguagem que estou usando, qual a gíria. Você está usando uma gíria hoje que nos anos 50 não tinha sentido nenhum. Nem existia. Né? Então eu falei: pois é, a Bíblia foi escrita num tempo, num lugar. Se eu pegar essa cultura e trouxer para hoje, vai fazer mais sentido. Eu posso fazer isso? As pessoas podem fazer isso? Vou dar um exemplo aqui que eu falei. Jesus falou: bem-aventurados os pobres de espírito. Aí, nesse curso, eu mostro, por exemplo, os manuscritos encontrados em Qumran que trazem textos bíblicos e não bíblicos. E num texto em hebraico, traz a mesma expressão idiomática que Jesus usou, pobres de espírito. Mas aí eu entendo no texto assim. Em hebraico se diz anavei ruach. O que é anavei ruach? Ruach é espírito ou sopro. Anavei pode ser pobre, humilde ou encurvado, que é a mesma coisa. Um humilde, um pobre e um encurvado. Pobres de espírito, anavei ruach, os encurvados no espírito. A imagem do judeu é o seguinte: quando o vento passa, espírito, vento, e você tem o trigo, o que o trigo faz? Ele só balança? Ele encurva na direção do vento. Quando o vento sopra muito forte, ele encurva na direção do vento. Então Jesus usou a mesma expressão idiomática e falou assim: bem-aventurado aquele que quando Deus sopra, ele se encurva, porque dele é o reino do céu. Porque Maria, ela pagou um preço muito alto para ser a mãe de Salvador. Sabe, eu nem sei se até os católicos que veneram Maria têm a dimensão do que significou para ela ter sido mãe numa gravidez naquelas circunstâncias, virgem, sabe? Ninguém ia acreditar nisso. Nenhum médico ia dar bola para uma menina daquela. Ela teve que ter um ato de fé muito grande. Por isso que uma coisa muito linda de Maria, que pouca gente percebe isso, como eu falei, nem sei se os católicos que a veneram têm essa dimensão de quão grandiosa foi essa mulher. Maria não foi uma mulher qualquer. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ninguém pode chegar perto da cruz. Mas os soldados abrem uma exceção.
e deixam chegar ao pé da cruz 2 pessoas, Maria e João. São os pais. Né? Por que João? Porque Jesus vai pedir a João para cuidar de Maria. Isso. Não é isso? O João, discípulo amado, e a mãe. Uhum. Maria Madalena ficou ao longe, porque a Bíblia fala que as mulheres que seguiam Jesus até a cruz, elas chegaram até o Calvário, mas ficavam observando à distância, porque os soldados não deixavam ninguém chegar ali perto da cruz. Não deixavam. Então Maria Madalena, as outras Marias que ficavam ali, elas ficavam a meia distância. Os outros apóstolos caíram fora. Só João e Maria que estavam ali, e o soldado deixou Maria e João chegar ao pé da cruz. E quando Maria chega ao pé da cruz, Jesus olha para ela, a Bíblia fala que Jesus declarou: João, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Eu imagino que naquele momento, isso não está no Evangelho, é uma dedução, uma liberdade poética minha ou homilética, Jesus, como ser humano, porque ele era Deus em forma humana, ele deve ter sentido a dor, porque ele orou e o Pai não respondeu. Jesus já estava sentindo dor. E ele sentia a ausência do Pai, que foi a pior dor que Jesus podia sentir. Elahi, Elahi, lama sabachthani. Em aramaico, Deus meu, por que me abandonaste? E o Pai não falou nada. E ele vendo ele sendo escorraçado, e o diabo deveria estar fazendo tudo para Jesus desistir do sacrifício. Um ladrão julgando impropério sobre Jesus, os soldados rindo dele, debochando, Jesus estava nu, e Deus faz chegar ali, quem ali? Maria. A mesma mulher que deu de mamar para ele, que o carregou no ventre. Eu acho que Jesus deve ter perguntado assim: Pai, tem até uma música nisso, né? Why, da Nicole Norderman. Jesus deve ter olhado: Pai, por que eu vou morrer? Por que eles me odeiam tanto? Eu só vim pregar o amor. Quando Maria chega, ele lembrou: agora eu sei por que eu vou morrer, Pai. Nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Está tomada a decisão. Maria foi algo que Deus usou para dar força para Jesus na cruz. Parece blasfêmia eu falar isso, mas não é. Porque como ser humano, Jesus precisava da força de outras pessoas. Tanto é que no jardim do Getsemane, ele pediu aos discípulos que orassem com ele, porque ele não estava aguentando o fardo sozinho. Então eu tenho respaldo bíblico para dizer que Deus usou Maria para dar força para Jesus naquele momento. Você acredita que aconteceu o quê? Vou colocar do Êxodo, por exemplo. Alguma coisa realmente fantástica aconteceu. Eu não acredito na ideia que a água baixinha, porque a Bíblia fala que o exército de Faraó foi afogado depois pelas águas. Sim. Então se foi água baixinha, não é que essa água baixinha. Aí o milagre fica pior ainda. Então o que acontece? Quando eu saio da Bíblia e vou para a cultura egípcia e eu encontro alguma coisa, encontro. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando o faraó morria, eles desenhavam na tumba dele várias áreas do Amduat. O Amduat é o seguinte: quando vai para o paraíso, na visão egípcia, você passa por 12 estações na barca solar. Então, quando você vai na 12ª oração da Amduat, apenas está isso no túmulo de Tutmoses III. Ele pede estranhamente que os deuses protejam a multidão de soldados que morreu afogada por seguir a sua carne e não teve condição de ser sepultada. O Nilo não dava inundação para matar afogado uma multidão inteira. No Egito, no delta do Nilo, não chove, até hoje. E você tem inclusive os desenhos lá da água com os cadáveres todos lá. Sério? Do desenho na parede. Ele está testemunhando que um exército morreu afogado. Outra coisa curiosa, a múmia que está sepultada no lugar de Tutmoses III era um rapaz de 20 anos aproximadamente. E o faraó morreu com 50 e poucos anos. Então, por alguma razão, os egípcios mumificaram um outro corpo no lugar do faraó. Por quê? Explicou isso? A Bíblia fala que o faraó morreu nas águas do mar com seu exército. Entendi. Você tem o papiro de Pulver, que está hoje no Museu de Leiden, na Holanda, também escrito, nada de Bíblia, eu estou contando coisas da arqueologia, da egiptologia. E nesse papiro de Pulver, o escriba pede aos deuses proteção e pergunta por que as pragas estão caindo sobre o Egito. E ele menciona algumas pragas, e ele fala: por que o Nilo se tornou em sangue?